Agora, a relação do governo com o Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, pede para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adie a promulgação da PEC que cria regras especiais de aposentadoria a agentes de saúde. A gente continua em Brasília agora, a repórter é Beatriz Souza. Ele quer tempo, não é, Beatriz, para calcular o impacto nas contas públicas. Bem-vinda, boa noite. Oi, Tiago, muito boa noite para você, muito boa noite para todos que estão aqui com a gente na Jovem Pan. Exatamente isso, o ministro da Fazenda Dário Durigan, pediu ao presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que Alcolumbre segurasse, então, a promulgação dessa PEC que prevê, regras especiais de aposentadorias para os agentes de saúde, comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Isso mesmo que você falou, Tiago, para que Alcolumbre segurasse essa promulgação para uma avaliação mais detalhada do governo sobre o impacto dessa PEC, esse impacto nos cofres públicos, o impacto fiscal, então, dessa proposta. Lembrando que, inicialmente, o impacto calculado ali pelo Ministério da Fazenda era de 27 bilhões de reais, podendo chegar a 30 bilhões em um prazo de 10 anos. Inclusive, a gente tem uma fala do ministro da Fazenda, após essa reunião, então, com o presidente do Senado Federal, essa reunião que foi uma reunião reservada. Vamos ouvir o que o Durigan disse. Eu já tenho recebido preocupação de municípios em especial, mas também de alguns estados, com o impacto fiscal federativo dessa medida e, portanto, pedir também cautela para que o presidente Alcolumbre avaliasse o melhor momento de fazer essa promulgação, até para que a gente saiba qual é o impacto, para que ele dê a oportunidade da União, dos estados e dos municípios avaliarem, calcularem os impactos para as medidas necessárias que têm que ser tomadas na sequência. Ele disse que ia avaliar, tá? Então acho que o compromisso dele, chequem com ele, por gentileza. Pois é, Tiago, nós procuramos, então, a assessoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não foi confirmado, mas a gente fica, então, com essa afirmação por parte do ministro da Fazenda, Dário Durigan. Fato é que não há, de fato, uma data marcada para essa sessão, para que aconteça, então, a promulgação dessa proposta de emenda à Constituição. É, de fato, uma prerrogativa do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, então ele escolhe a data, lembrando que a gente já estamos na semana do recesso, dia 18, já começa então o recesso parlamentar e em agosto, no retorno do recesso parlamentar, Alcolumbre já solicitou mais de uma semana de esforço concentrado, por parte dos senadores para poder votar. E claro, a gente vai seguir acompanhando. Lembrando, inclusive, que no mês de junho, o próprio ministro da Fazenda já havia procurado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo para que ele segurasse essas pautas consideradas pautas bombas. E aí não só essa pauta da renegociação de dívidas de produtores rurais, também a pauta da PEC, da aposentadorias para os agentes públicos, mas também uma outra pauta que foi justamente aquela que alterou o piso salarial para os médicos e cirurgiões dentistas. Essa pauta, inclusive, foi aprovada no Senado e está aguardando tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Então, mesmo com essa conversa, tendo então, segundo o ministro da Fazenda, esse consenso, a gente segue acompanhando se de fato isso vai acontecer. Mas caso não aconteça, a gente já sabe, inclusive, que o ministro da Fazenda, Dário Durigan, já anunciou que há possibilidade, então, de judicializar, de ir até o Supremo Tribunal Federal, alegando aí impacto na lei de responsabilidade fiscal, já que essa PEC aponta esse gasto público, mas não indica qual será o meio, qual será a fonte desse dinheiro que vai ser utilizado, então, para atualizar essas regras de aposentadoria. E só relembrando, para te devolver para o pessoal de casa, que essa PEC foi aprovada ontem aqui no Senado, em 2 turnos, ambos com 73 votos favoráveis, ou seja, uma longa margem de aprovação, apenas um voto contrário e também uma abstenção. E as regras são de aposentadoria de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, ambos com 25 anos de contribuição. O Brasil, segundo o Ministério da Saúde, tem mais de 300 mil agentes de saúde, agentes comunitários de saúde em todo o Brasil, viu, Tiago? Como eu disse, a gente vai seguir acompanhando essa pauta. Volto com você. E aguardando o posicionamento do presidente do Senado. Até daqui a pouquinho, Beatriz, Denise e Dora Kramer.
Adoro. A Beatriz falou em esforço concentrado, eu já lembrei de você que não gosta desse termo, mas eu queria te perguntar o seguinte: quando o Dário Durigan vai pedir para o presidente do Senado para que adie essa discussão, tem um verniz menos político nessa história ou não necessariamente? Olha, não há fala, não há tratativa com o presidente do Congresso Nacional que não tenha a natureza política. Claro, tudo nessa história tem natureza política. Agora, é bom notar que é o seguinte: o Alcolumbre não prometeu nada, Beatriz trouxe isso com muita clareza, né? Não prometeu, e outra, gente, ele poderia ter segurado a votação. Mas tinha ali a questão regimental, que ele precisa de 5 sessões e o prazo se esgotava agora. Olha, regimento, vou te contar, é que nem o esforço concentrado, tá? Depende da vontade de quem tem a regra do regimento na mão. Ele poderia ter segurado a votação dessa pauta, não segurou. Agora, quando ele segurar a promulgação, vamos ver se ele vai segurar mesmo, deve segurar pelo menos até o fim do recesso. Gente, o recesso começa hoje. Veja, hoje é quarta-feira, a data é mesmo sexta. Alguém já viu quinta e sexta? Tem algum tipo de esforço concentrado, disperso? Não, né? Então já estamos no recesso. Agora, isso, ele tem uma arma na mão, porque a coisa está aprovada, a matéria está aprovada, a PEC está aprovada. Então depende dele, olha o trunfo que tem o Alcolumbre, depende dele segurar a promulgação, porque enquanto isso não é promulgado, e veja, vou explicar para as pessoas mais uma vez, emenda constitucional não vai ao exame da presidência da República, tá? Ela é promulgada, portanto, validada pelo próprio Congresso Nacional. Enquanto isso não acontece, não está valendo. É esse o trunfo que o Davi Alcolumbre vai segurar, pelo menos, no mínimo, até agosto. São inúmeros trunfos do presidente do Senado e esse é mais um, né? Exatamente, Tiago. Eu acho que aí entra muito a questão política, até mais do que econômica. Porque se houvesse sensibilidade quanto às implicações econômicas, ele não teria pautado essa matéria da forma como foi. Ontem foi uma corrida para votação em 2 turnos e é uma emenda constitucional. Então, mesmo que não haja receita compatível, vai ser muito difícil essa discussão no âmbito do STF, por exemplo, contradizendo, batendo de frente mais uma vez com uma decisão do Senado, caso seja promulgada. Então, essa sensibilidade de Alcolumbre dependeria dele estar muito alinhado com o governo. Caso contrário, ele nem deixaria a pauta ser aprovada da forma como foi. E tem mais, ela teve votação da base do governo. Nós tivemos apenas um senador votando contra, foi o senador Mourão, e a abstenção foi do Girão. Então, a base do governo votou a favor dessa medida. Então, é outro ponto que conta a favor da decisão de Alcolumbre. Ele pode sim deixar para depois o recesso, pode demorar um pouco, mas eu acho muito difícil que não haja promulgação.